Integração por mudança de variáveis trigonométricas ou integral por substituição trigonométrica. É hoje aqui no canal do Cálculo. Olá, pessoal! Então vamos para o segundo exemplo de substituição trigonométrica. Vamos ver como que fica esse exemplo? Se você não viu a videoaula de substituição trigonométrica, corre lá. Tá na playlist aí logo acima. Vamos relembrar aqui como que fica a substituição trigonométrica. Você corre lá se você não viu, tá? No integrando pode aparecer essa raiz ou essa raiz. Dependendo da raiz que aparecer, eu olho a substituição apropriada. Então, vamos ver qual raiz que aparece nesse. Olha só, no meu exemplo aparece raiz de x à quarta mais 4, mais. Então, ele cai nesse exemplo aqui do meio, ok? Então, olha só, quando cai nesse do meio, eu vou ter, então, que a substituição apropriada é a tangente de θ. Quem é A aqui nesse caso? É 2, ó, porque 2 ao quadrado dá 4, tá? Então, a substituição apropriada é tangente. Lembrando que poderia ser seno ou secante, dependendo da raiz que eu tenho, olha. Eu tenho que olhar a raiz que aparece. Nesse exemplo, apareceu essa raiz, então, a substituição apropriada é tangente. Ok? Então, vamos ver como que fica. Então, eu vou falar que x é A, o A aqui é 2, porque 2 ao quadrado é 4, 2 tangente de θ. Quem é a derivada dx? Derivada da tangente secante ao quadrado. Então, no lugar do dx, olha, eu vou colocar 2 secante ao quadrado, porque eu achei que dx tem essa relação. No lugar de x ao quadrado, eu vou colocar exatamente isso aqui ao quadrado, ó, 2 ao quadrado, tangente ao quadrado, ó, tá? Deixo 3 aqui, e essa raiz? Aí, eu vou trabalhar nela antes de colocar quem que ela vai ser. Vamos lá? Lembrando que a minha substituição trigonométrica da tangente, o meu intervalo de trabalho do θ é de menos π sobre 2 até π sobre 2. Aí, eu vou escrever isso aqui, ó, o θ, ele varia de menos π sobre 2 até π sobre 2. Eu não preciso encontrar x ao quadrado mais 4? Então, no lugar do x, o x é 2 tangente. Eu coloco 2 tangente ao quadrado mais 4. 4 em evidência, sobra tangente ao quadrado mais 1. E aí, vocês lembram, gente, que a tangente ao quadrado mais 1 tem uma relação, olha. Tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado de x. Essa relação também falei na playlist aí. Vai lá se você não viu. Então, no lugar de tangente ao quadrado mais 1, eu coloco secante ao quadrado. Raiz de 4, 2. Raiz quadrada de secante ao quadrado é o módulo da secante. Só que, neste intervalo aqui que eu escolhi ele apropriado, neste intervalo, a secante ela é toda positiva. Por isso que eu tenho que escolher o intervalo apropriado. Como a secante é positiva, o módulo dela é ela própria, lembrando que eu peguei este intervalo, asterisco, asterisco. Módulo da secante vale a própria secante neste intervalo que eu estou trabalhando. Então, essa raiz, ela vale 2 secante de θ. No lugar da raiz, eu escrevo 2 secante de θ. Então, lembra que eu tenho que pegar todos os x e relacionar com a minha mudança de variáveis e fazer todo mundo agora, ou seja, não pode aparecer x aqui, tem que ser tudo em θ. Aqui estava tudo em x, eu mudo a variável toda usando a lógica da minha variável, que agora o x vale 2 tangente de θ. Vamos agora trabalhar essa integral aqui. Nossa, professora, mas essa integral aqui ficou muito difícil. Desse jeito aqui ela estava difícil, desse jeito aqui a gente consegue resolver. Então, olha só como que resolve. 2 dividido por 2 dá 1, 4 terços eu posso enxergar a constante fora da integral. Secante ao quadrado dividido por secante dá uma vez só a secante. Tangente ao quadrado fica aqui, então eu estou integrando tangente ao quadrado vezes a secante. Lembra da mesma propriedade que eu usei aqui, ó, tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado? Se tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado, você concorda que secante ao quadrado menos 1 é tangente? Usando essa mesma propriedade, olha.
Você lembra? Essa propriedade. Então, secante ao quadrado menos 1 é igual a tangente ao quadrado. E é isso que eu vou usar aqui, tá? É a mesma propriedade. Então, no lugar da tangente ao quadrado, eu escrevo secante ao quadrado menos 1. E aí, olha, multiplica aqui usando a distributividade, ó. Esse vezes esse, eu vou ter secante ao cubo menos secante. Então, tem duas integrais para resolver. O que eu vou fazer? Eu vou resolvê-las separadamente. Então, para prosseguir, que eu preciso integrar secante ao cubo e secante. Eu já sei que eu vou integrar primeiro a secante, porque a secante ao cubo depende dessa. Então, vamos ver como que fica. Vamos integrar primeiro a secante ao cubo. Ó, desculpa, secante. Como que fica integral de secante? Integrar a secante, ela tem um método próprio, que você multiplica por secante mais tangente do mesmo ângulo, que aí você não altera a sua desigualdade. Tá vendo? Eu multipliquei e dividi pela mesma coisa, então é como se eu estivesse multiplicando por 1. Eu tô multiplicando por 1, tá? E aí eu tenho o seguinte, olha, numerador secante ao quadrado mais secante vezes tangente. Sobre secante de θ mais tangente θ de θ. Olha só, aqui eu posso fazer uma substituição simples. Se aqui embaixo eu chamo de u, observe que a derivada aparece em cima. Por quê, gente? Olha, se eu chamei u de secante mais tangente, derivada da secante, secante tangente. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Então, eu tô com uma integral aqui, ó, do tipo du sobre u. Que a gente sabe pela imediata, né, pela tabela, que isso é ln do módulo de u. Só que u é secante mais tangente, mais constante. Então, olha, quem é a integral da secante de θ? É ln de secante de θ mais tangente de θ, tá? Eu vou precisar dessa para integrar a secante ao cubo, que é a minha próxima, ela aí. Então, para eu integrar a secante ao cubo, como que eu faço? Primeira coisa, eu separo a secante ao cubo em secante ao quadrado vezes secante, tá vendo, ó? Potências de mesma base conserva a base e soma os expoentes. Então, secante ao cubo é secante ao quadrado vezes secante. No lugar de secante ao quadrado, eu uso aquela mesma propriedade, ó. 1 mais tangente ao quadrado. Só coloquei a propriedade, que eu já mostrei aqui hoje. Uso a distributividade, ó. Fica secante vezes tangente ao quadrado, ó. Secante, tangente ao quadrado, tá? Usei a distributividade. E a relação que é integral da soma é a soma das integrais. Separei em duas integrais. Essa primeira eu acabei de resolver, que é ln de secante mais tangente. Ln do modo secante mais tangente, que é a número 1 que eu acabei de resolver. Essa outra aqui, olha, eu vou usar o método por partes. Eu vou chamar u dv. Se u é tangente, du é secante ao quadrado. Se dv é tangente vezes secante, o v é secante. Porque quando eu derivo a secante, eu tenho secante tangente, ok? Então, eu vou usar aqui, ó, por partes. Lembrando que eu comecei, eu quero saber quem é integral de secante ao cubo. Então, eu chamei ela de i. I é secante ao cubo, fui fazendo uma igualdade. Número 1 eu fui usado aqui. E aqui eu vou usar por partes nesse pedaço, ó. Como que fica, ó? UV menos, por partes, integral de V, ó, V du, ok? Então, olha, eu tenho isso, ó, repetir, isso, menos, isso aqui não é secante ao cubo? Secante vezes secante, secante ao cubo. Isso aqui eu chamei de i, olha. Então, eu coloco aqui menos i. Então, com o que que eu tô? Tô com i é igual a algumas coisas menos i. Se eu somo o i dos dois lados, eu vou ter 2i e esse i aqui soma, que é o que eu fiz, ó. 2i é esse tanto, ok? Por quê? Porque eu tô com duas vezes a integral é igual ao que sobrou do lado de cá. Logo, i é isso aqui sobre 2, ó. Então, vai ficar meio desse mais meio desse. E aí, eu consegui, então, a integral de secante ao cubo. Integral de secante ao cubo é isso aqui, ó, tá? Então, vamos
Agora, vamos voltar aqui na minha integral, tá vendo? O que eu tenho? Eu tenho minha integral. Então, eu vou ter 4/3 de... Quem é a integral de secante ao cubo? Eu acabei de resolver. É meio de ln do módulo de secante de θ mais tangente de θ, mais 1/2 tangente de θ, secante de θ. Menos, ó, eu tô continuando. Quem é a integral da secante? Eu tinha acabado de fazer, ó, a integral da secante é 1, lembra? É ln do módulo de secante mais tangente. Então, eu vou escrever aqui, ó, menos, ó, a integral da secante, ln do módulo secante mais tangente. Mais constante. Então, observa, ó, que eu consegui resolver a integral que eu queria. Só que tá todo mundo em θ, gente. Eu tenho que voltar a minha variável. Observe que eu consegui o resultado em θ. Eu preciso voltar para x. Então, eu uso isso aqui, ó. X não é 2 tangente de θ? O que eu faço, então? Tangente de θ é x sobre 2, não é? Então, vamos lá. O que eu preciso? Ó, eu preciso de secante de θ e tangente de θ. Ó, se eu tiver a secante e a tangente, em relação a x, eu consigo agora voltar a minha variável, tá? Então, lembrando que x sobre 2 é a tangente de θ. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. X é 2 tangente de θ, então x sobre 2 é tangente de θ, ok? E aí, eu vou construir o meu triângulo. Esse triângulo é muito importante para tudo que eu preciso. Tangente de θ que eu vou precisar é x sobre 2. No meu triângulo, ó, eu pego um ângulo θ. Quem é a tangente? É cateto oposto sobre cateto adjacente, ó, x sobre 2. Cateto oposto, cateto adjacente. Quem é a hipotenusa? Teorema de Pitágoras. Eu tenho 2 catetos, eu acho a hipotenusa. Essa é a hipotenusa, ok? Quem é secante? Secante não é 1 sobre cosseno? Lembrando que eu preciso de secante e tangente, ó, porque o resultado, todo lugar aparece tangente e secante. Então, você olha o que aparece aqui e constrói o que aparece na sua relação da mudança de variáveis. Eu sei que eu preciso da secante e da tangente. A tangente está aqui. Quem é a secante? Definição de secante, 1 sobre cosseno de θ. Cosseno é cateto oposto sobre hipotenusa. 1 dividido por isso fica hipotenusa sobre cateto oposto. Quem é a hipotenusa? Ó, hipotenusa, cateto adjacente. Cateto adjacente, ó. Cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. Então, essa é a secante. A secante é essa raiz sobre 2. Tangente é x sobre 2. O que eu faço agora? Eu venho cá, ó, e vou escrever essas duas coisas aqui no meu resultado, ó. No meu resultado, eu vou colocar. Ok? Então, olha, como é que fica? Vocês estão acompanhando? Se não couber aqui, eu vou escrever aqui embaixo. Então, no lugar da secante, eu vou escrever aqui quem é secante. Ó, secante de θ é raiz de 4 mais x ao quadrado sobre 2. E tangente de θ é x sobre 2, ó. Então, eu escrevi isso daqui, ó. Isso e isso aqui, tá? Só para diminuir a conta. Se não couber, eu escrevo aqui, tá? Então, vamos escrever aqui, ó. Certo? Então, continuando aqui, gente, ó. Igual, vou pôr igual aqui, ó. 4/3 de meio ln do módulo. Quem é a secante de θ, ó? Raiz de 4 mais x ao quadrado sobre 2, mais tangente, ó, x sobre 2, mais 1/2, tangente x sobre 2, vezes secante. Raiz de 4 mais x ao quadrado sobre 2, certo? Menos, ó, continuando aqui, ó, menos ln do módulo da secante mais tangente. Fecha parênteses, mais constante. Então, olha só, eu tava com a minha integral, né, inicial, em x, resolvi ela em θ usando a mudança apropriada, e aí voltei agora para x, tá? Aqui agora é só fazer continha, ó, 4/3 de 1/2. Repare que aqui eu tô tendo meio de 1 ln menos
né? Continuo menos aqui, só para continuar. Meio menos, então eu só tenho o quê? 4/3 de menos meio do ln de raiz de 4 mais x ao quadrado sobre 2, mais x sobre 2. Aqui eu vou ter o quê? Ó, um x sobre 8, mais x sobre 8, raiz de 4 mais x ao quadrado. Mais constante. Aí agora eu já posso fazer o 4/3, então vai ficar 4 dividido por 2, 2, menos 2/3 do ln do módulo da raiz sobre 2 mais x sobre 2, mais, ó, x sobre 8 vai ficar um x sobre 2, então vai ficar aqui, ó, x sobre 12, né, porque aqui tem um 2, duas vezes, desculpa, aqui vai ficar 4 sobre 8, 2, 2 vezes 3, 6, 6, x sobre 6, raiz de 4 mais x ao quadrado, mais constante. E aí, eu obtenho a resposta da minha integral. E aí, gostou da aula? Se gostou, se inscreva no canal e deixe o seu curtir. Até a próxima! Tchau!